Você vai ouvir agora Imóvel em Foco, conectando você ao mercado imobiliário. Apresentação: Carol Moraes, Ricardo Almussa e Samuel Castro. Olá, tudo bem? Que satisfação, que alegria. Hoje é o nosso primeiro programa, nosso primeiro podcast, startando esse projeto tão bacana, Imóvel em Foco, conectando você ao mercado imobiliário. Eu sou a Carol Moraes, estou aqui na frente desse time maravilhoso, Ricardo Almussa, Samuel Castro. Daqui a pouquinho eu vou convidar eles para se apresentar. O Imóvel em Foco é um podcast semanal que vai ser transmitido aqui na Total FM, também nas plataformas do YouTube, todas as plataformas digitais. E eu quero te convidar a participar com a gente todas as semanas. Vai ser um programa muito bacana que nós vamos falar sobre todos os assuntos do mercado imobiliário. Você que é do mercado imobiliário, você que não entende nada do mercado imobiliário, esse programa é para você. Interaja com a gente, mande mensagem. Durante o programa nós vamos compartilhar os telefones, as redes de contato. E nós queremos saber as suas dúvidas. O que você quer saber sobre o mercado imobiliário? Nós estamos aqui com um time maravilhoso para trazer muita informação. Eu quero já começar agradecendo a presença do Ricardo Almussa, do Samuel Castro e chamar eles para esse bate-papo agora. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa, startando hoje. Quero que você conte um pouquinho da sua trajetória no mercado imobiliário, como que você chegou até aqui, e daqui a pouco o Samuel também vai contar pra gente. Bom, primeiramente, que prazer, viu, Carol, estar aqui hoje fazendo um programa desse, que eu sempre sonhei em ter um programa na rádio. Acho que isso é uma oportunidade que eu estou tendo agora e fazer o que eu mais gosto, né, que é atuar no mercado imobiliário. Nós tivemos aí algum tempo programando isso para acontecer, né? Já faz um tempinho que a gente vem falando, junto com o Samuel, junto com você, para a gente ter um programa e instruir, explicar melhor para a população que quer investir, a pessoa que quer entender um pouquinho mais do mercado imobiliário, e isso aconteceu. E eu fiquei muito contente. Queria cumprimentar o Juninho também, que faz parte da nossa Rádio Total aqui, você, que é diretora, que deu oportunidade para nós, eu e o Samuel, que é da Castro, ter esse acesso direto com a população, e vai ser muito bom. Eu tenho certeza, a população vai ser extraordinário para vocês que têm todas as dúvidas. A gente vai estar aqui para poder explicar e trazer de tudo aquilo que a gente conhece, né? De sadio, de transparente, de honesto, para o mercado imobiliário. Carol, eu comecei no mercado imobiliário desde muito cedo. Quando eu tinha cerca de 18 anos, eu abri a primeira empresa, que foi no ramo de construção civil. A empresa minha atuava em locações de andaimes, terraplanagem. E assim foi, a minha paixão sempre foi muito grande para o mercado imobiliário. Depois abri as outras empresas. Hoje a gente tem a nossa empresa principal, que é a Almussa Empreendimentos Imobiliários, onde eu atuo 100%, né? Fico o meu dia a dia, é lá que é a minha total fonte, né? E tenho maior paixão por isso, porque ali a gente lidar com diversos públicos da classe A, B, C, D e E é isso que eu gosto de fazer, falar com gente, conversar. Então hoje a gente atua muito no ramo de locação, né? De construção de prédios, salas comerciais e locação desses prédios através da nossa parceira, que é a Castro, né, e a Remax, que vende os imóveis. Atua no ramo de empreendimentos imobiliários, parte de loteamento, vendas de terrenos, e estamos aí dia a dia conversando com a população. Então, tenho certeza, aqui vai ser um programa meio que do pânico, né? Vai ser um bate-bola bem informal, a população vai poder... Bem descontraído. Bem descontraído, nós vamos brincar, tem hora, nós vamos brincar um pouquinho, porque é assim que é a vida nossa, né? É isso. Então, muito obrigado, estou muito contente, vai ser um sucesso, inédito em Sertãozinho. E numa galeria onde a gente está aqui hoje, a Rádio Total, que é da nossa família. Obrigado pela oportunidade. Você acreditou no nosso investimento e está aqui, isso é um privilégio muito grande. A Galeria Antônio Mussa Filho, né, que é meu pai, a qual aí é administrada pela Castro Imóveis. Aqui na Sebastião Sampaio. Aqui na Sebastião, o Samuel já está fazendo o merchan, porque ele que precisa alugar, eu cobro dele, né? É isso mesmo. Obrigado, gente, ó, aproveitem.
desfrute de nós, perguntem, façam perguntas, aproveitem muito. Esse programa vai ser muito bom. Obrigada, Ricardo. Satisfação é minha. E eu quero convidar agora o nosso querido Samuel. Seja bem-vindo, Samuel. Conta um pouquinho da sua trajetória. A gente já se conhece há alguns anos. Já tive o prazer de fazer negócio com você no passado. E agora essa oportunidade maravilhosa aqui. Sou grata pela sua presença, sua parceria. Conta um pouquinho da sua história no mercado imobiliário. Você que é um ícone de referência aqui na cidade de Sertãozinho, na região. Pô, Carol, obrigado. Bom dia primeiro, né? Bom dia, Ricardinho, Carol, Juninho também. Cara, pra mim é um grande prazer e assim, é até difícil eu me apresentar depois do discurso do seu Ricardo Almussa aqui, né? Fica complicado eu ver se eu consigo chegar à altura sua, né? Bom, obrigado pela oportunidade. Como o Ricardinho bem disse, eu acho que é um marco aqui em Sertãozinho isso que a gente está fazendo, essa iniciativa. E depois com certeza virão outros e a gente está aí para poder apoiar quem quiser fazer também, quem quiser participar. Teremos convidados aqui, vai ser muito bacana. Eu acho que é uma ação nossa, eu gosto muito dessa palavra assim, disruptiva, né? Eu acho que ela quebra uma barreira de aproximar mais o mercado imobiliário das pessoas, né? Porque as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, um bicho papão, e não é nada disso. O mercado imobiliário, obviamente, ele tem as suas complexidades, mas eu pelo menos sou apaixonado, né? E já entrando na minha história, eu nasci dentro de uma imobiliária. Meu pai, junto com meu avô, abriram a imobiliária lá em 74. Esse ano estão fazendo 51 anos. Verdade, parabéns, história, né? Parabéns. 50 anos não são 50 dias. Exatamente. Bodas de ouro. O ano passado fizemos bodas de ouro já. E aí esse ano a gente já está lançando alguns materiais comemorativos e tal. Então, assim, é muito bacana fazer parte de uma história como essa, né? Não porque é minha família, mas é muito legal olhar para trás e ver tudo que nós construímos. Eu praticamente nasci dentro da imobiliária, né? Mas fui depois jovem para São Paulo para fazer faculdade e fiquei por lá alguns bons anos e voltei para Sertãozinho em 2005, quando eu de fato assumo a empresa, né? Então estou à frente da Castro aí desde 2005, 20 anos já efetivamente à frente da empresa. Desde 2018 nós trouxemos para Sertãozinho uma unidade da Remax, que hoje é a maior imobiliária do mundo, né? Está presente em mais de 100 países ao redor do mundo. Aqui a nossa regional em Ribeirão Preto, já somos em quase 400 profissionais que fazem parte dessa regional e temos uma capilaridade de alcance de poder de vendas aí no mundo todo. Então eu estou nesse mercado já há 20 anos, pelo menos, né? Sou apaixonado pelo mercado de locações, venda, compra. Hoje eu me dedico muito à administração patrimonial dos clientes, né? E também na parte da Remax eu gosto muito de fazer a gestão da carreira dos corretores. Eu gosto de ter gente comigo para fazer com que esses caras alcancem o sucesso e tenham resultados excelentes aí. Não, maravilhoso. Muito bom. E nós temos um time aqui que com certeza vai agregar muito para os nossos ouvintes. E como o Samuel disse, nós traremos convidados ao longo dos programas, pessoas que têm experiência, prática, história, informações que às vezes são fora da caixa, né? Pra gente refletir e também aprender. Então nós vamos sempre abrir esse microfone para quem tem condição de colaborar com esse projeto, com certeza. É uma honra para nós, né? Legal. E fazer também, né, Carol, com que as pessoas que querem, desde o programa Minha Casa Minha Vida, esses programas que tem muito movimentado a cidade, saber um pouquinho de tudo aquilo que vai acontecer durante sua obra. Nós vamos trazer aí alguns construtores, né? Arquiteto, operacional, arquiteto, pessoal de depósito de materiais de construção, que tem aí à frente sempre vendendo para poder acontecer. Então vai ser um inédito mesmo, né? E a população tem que assistir, tem que prestar atenção, vai fazer quem quer realmente. Eu acho que a casa, né, é o maior patrimônio da gente, o primeiro é o lar, né, que a gente precisa, né, de saber realmente de tudo que acontece antes. Então, nós vamos trazer nosso conhecimento e vamos além da junto. Rádio, nós estaremos no Spotify, então quem quiser depois acessar pelo Spotify, vai achar o nosso conteúdo lá, às vezes vai pegar o carro para dirigir e quer ficar ouvindo o programa.
vai poder dar o play lá e aproveitar o conteúdo. Você que gosta de colocar na sua Smart TV, depois também vai ter som e imagem. Então, a gente está preparando toda uma estrutura para poder atingir não só o pessoal aqui de Sertãozinho, de Ribeirão, da nossa região, mas vamos expandir para quem quiser ter acesso a esse conteúdo. Exato. E uma coisa que eu acho que é bem legal, a gente podia falar, por exemplo, hoje é uma quinta-feira, a gente está gravando. Sim. E o programa vai ao ar nas sextas, por enquanto, né? Até a gente se atrever a fazer ao vivo, que nós vamos chegar ao vivo o Samuel também. tem um pouco de medo, parece, né? Mas ele vai perdendo esse medo da rádio. A gente tá acostumado, né, Carol? Eu sabe o que é legal? Participei da política, né? Então, a gente sempre tá acostumado àquelas... Perguntas difíceis. Talvez até algumas pegadinhas, mas a gente sabe fazer que nem o Maluf. Exatamente. O Maluf que fazia bem. O Maluf, você perguntava uma coisa pra ele respondia o que ele fazia. Então, a gente vai aprendendo com o tempo. Mas é legal, se o pessoal quiser vir conhecer a galeria aqui na Sebastião Sampaio, pode vir e assistir a gravação aqui da rádio. Assiste a rádio, que é linda, tá toda de vidro. E quem quiser já alugar, a gente até deixa o Samuel ir lá e apresentar. Isso que você tá liberado. Quem quiser ser vizinho nosso, né? É isso aí, venha já pra pode cá. vir aqui na galeria, conhece a galeria, fica vendo a gravação do podcast. Legal. Muito bom. Vocês estão todos convidados. Uma recepção aqui também, vai ser um prazer, né? Muito bom, Carol. Bom, nosso tema hoje, pra gente começar, é o famoso juros. Nós estamos vivendo uma situação, né, financeira no nosso país e as pessoas querem saber: vale a pena financiar com a taxa de juros atual? E aí eu quero, Samuel, te pedir para você trazer esses números para a gente agora. Vamos explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo como estão os juros de financiamento e vale a pena financiar? Vale a pena comprar através de financiamento bancário? Vale a pena investir? Vale a pena investir? Existem outras formas de comprar além do financiamento bancário? Então, hoje o nosso tema é esse. Eu quero começar taxa de juros. E eu quero começar com o Samuel trazendo essa informação dos juros. Depois a gente vai debater a respeito das opiniões e dos caminhos. Não, legal. Você sabe que, assim, dentre as minhas formações, eu sempre aprendi com alguns professores. Quer dizer, a melhor resposta a uma pergunta é sempre depende, né? Então depende do que a pessoa quer, depende do perfil da pessoa, do momento de vida. Então assim, vale a pena financiar? Depende, vamos conversar. Eu sempre oriento as pessoas, deixa eu te entender para depois eu te atender, né? Então eu preciso entender o teu momento de vida, entender quais são os seus objetivos, o que você quer, perspectivas para o futuro. Isso é muito importante. Quem que vai participar desse momento com você, porque eu gosto... É muito complexo, né? Não é só falar, pode comprar, tá? Não. Exato. O que você pensa? Você vai comprar, assim, o prazo, como é que é? Vale a pena o preço, né? Tudo isso. Comprar uma casa não é igual comprar um sapato. Comprar um sapato, você experimenta na loja, chega em casa, você vai andar mais um pouquinho. Se estiver um pouco apertado, um pouco folgado, você volta na loja, você vai trocar, a loja te troca o sapato. O imóvel já não funciona dessa maneira. Então tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem assessorado, principalmente, e não pode ser uma compra de impulso, né? Perfeito. É um momento de venda que quem está vendendo quer aproveitar a temperatura, mas quem está comprando também tem que ter a segurança do negócio, porque é uma decisão muito importante que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o primeiro e único imóvel que a pessoa compra, né? Quando a gente vai falando de casa própria, dependendo do perfil da pessoa, às vezes é o único imóvel dela. Então, assim, a pessoa juntou dinheiro a vida inteira, é aquele momento que ela vai entregar aquilo para alguém. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje a gente tem aí a Selic, agora em maio de 2025, ela foi para 14,75% ao ano. Tá absurdamente alta. Isso, obviamente, impacta diretamente nas taxas dos financiamentos imobiliários, que a gente tem bancos hoje praticando aí, dependendo de banco, de perfil de cliente, a gente vai ter taxas aí de 9%, 10%, podendo chegar até 15% ao ano, dependendo do banco, dependendo da linha de crédito, dependendo do perfil da pessoa, obviamente. O importante é você falar disso também, que as pessoas, quando compram tudo, até não se atentam muito a isso, que é a taxa efetiva, né? É a taxa real. Porque a taxa proposta, talvez ela não é aquela real que ela paga o juro composto, né? Isso é importante falar, Samuel, porque talvez você... Tô pagando 14%, não, a tua taxa real ela tá quase a 16%, porque ela é um juro composto. Então isso é importante as pessoas se alertarem a isso,
até para fazer um bom negócio, né? Entram os outros custos do financiamento, né? Então é importante quando você for fazer uma simulação de financiamento, por isso que eu disse que é um momento de ser muito bem assessorado. Ver linha a linha ali com quem está fazendo isso para você, porque a taxa de juro mais o custo disso, então é sempre importante olhar custo efetivo da taxa, né? Então tem que olhar o que efetivamente você está pagando para fazer a sua conta, porque muitas vezes um imóvel que você vai comprar de 300 mil reais, em 30 anos a gente está falando de um desembolso financeiro de 700, 800 mil reais. Né? Então tem que tomar muito cuidado. A tabela, você saque, você traz. Exatamente. O tipo de financiamento, qual que é o melhor, né? Mas assim, eu acho que sempre vale a pena, né? E já se a gente tiver que tomar uma posição, eu pelo menos, sempre vale a pena investir, né? A pessoa tem que comprar o imóvel dela, seja para ela morar ou seja para uma fonte de renda e investimento, porque por mais que você pague a parcela e o juro do banco, tem a valorização. Você tem a valorização do teu patrimônio. Que praticamente num juro desse, praticamente ela dá elas por elas, né? Pode ser, dependendo do perfil do imóvel. Um juro bom, um juro real, um juro que praticamente zera aí a valorização que você paga o juros, seria um juro de 10%. Sim. Uma média dessa, né? Num alto padrão, médio padrão. Então, assim, mas o que eu sempre falei e que eu acho que isso tem muito a ver, principalmente você, Samuel, que sabe disso, a Carol também, atua no ramo de corretagem, tudo, quando há dificuldades de compra financiada, há o quê? Uma lei da oferta. O preço cai dos imóveis. É isso que eu ia falar. Isso é importante. A população, as pessoas têm que saber que quando você cria alguma dificuldade, alguma facilidade, vai ter, que é o preço. Vai ter que ter um ajuste, né? Exatamente. Porque a pessoa precisa... O imóvel, ele é um bem que não é... Ele tá lá imobilizado. Quem tem o imóvel tem o dinheiro, mas imobilizado. Exatamente. E se tem uma necessidade... Tem que vender. Rápida de venda e o mercado está retraído por conta dos juros, o que ele tende a fazer? Abaixar o preço? Abaixar o preço. E aí que eu acho que é importante a gente... Eu penso muito assim, não é que o valor do imóvel cai. O que vai acontecer? A alta dos juros, ela pode, como de fato muitas vezes ela retrai um pouco o mercado. Trava um pouco, porque as pessoas que dependem do financiamento, elas ficam mais receosas de injetar o dinheiro no mercado, né, por meio do financiamento. E aí entra nessa questão que a Carol muito bem colocou, que é, você tem um imobilizado que quer vender porque... sei lá, por N motivos, uma necessidade financeira, vai mudar um outro investimento, vai mudar de cidade. Dividir o bem, né? Exatamente. Então, tudo isso, né? Então, aí é onde entra a questão mais comercial, né? Ó, o mercado está travado, eu quero vender, tenho a minha necessidade, então eu vou flexibilizar essa condição comercial, que é uma readequação do valor, um ajuste no valor. Porque, infelizmente, a gente ainda vê no Brasil, isso no Brasil, tá? Uma cultura muito, na minha opinião, ela é errônea, da pessoa sempre falar assim, mas o meu imóvel vale 100, eu vou pedir 150, que tem aquela gordurinha. Eu brinco assim, não, quem tem gordura é carne. O imóvel não pode ter gordura, mas tem que ter preço. Exatamente, porque chega num ponto, né, Samuel, que você colocou, que se você faz a precificação errada, você acaba queimando o teu negócio. Isso. Né? Porque é um negócio bom, mas no preço ruim. E ele acaba sendo passado despercebido porque ninguém se interessa. Exatamente. Porque hoje o preço é muito... numa negociação, o imóvel é bom, mas o preço tem que estar bom. O que define é isso. E a gente eu tenho uma linha de pensamento, não sei se vocês vão concordar, que não existe imóvel que não vende. Existe imóvel mal precificado. Fora de preço. Porque se você estiver bem precificado, você vai ser uma opção do comprador. Agora, se você estiver mal precificado, ele vai olhar e falar assim, não, isso aqui não me interessa porque eu tenho outras opções. Eu sempre falo pro pessoal lá na imobiliária, os corretores, falam, e para orientação para cliente, o imóvel não vende por causa de duas coisas: ou erro de preço ou falta de trabalho do profissional. As duas coisas que não vendem imóvel. Todo imóvel vende. Tudo se vende, tudo né? Vende. Eu acho que tudo tem que ter o preço correto. Tem que ter o preço correto. Eu lembro que o meu avô falava assim, tem um comprador sempre para tudo. Tem, é verdade. Lógico. Claro que em escalas diferentes, tem alguns imóveis que são uma escala maior, né? Uma probabilidade maior de gente visitar, comprar. Mas tudo se vende. Eu tenho até uma história para contar rapidamente aqui, interessante vocês falarem isso. Eu tenho uma parceira de negócios que lá de Ribeirão, ela abriu é como se fosse
um espaço que lá dentro você faz dinâmicas de caça ao tesouro, para desenvolver a parte lógica de raciocínio, tá? Legal. Até empresarial. E na frente do imóvel dela, tinha um imóvel que tinha pegado fogo. Pegou fogo e, tipo assim, quem que vai querer um imóvel que pegou fogo? Talvez esse imóvel vendeu mais rápido. Não! Quem queria? Ela. Por que ela queria? Porque ela queria um cenário. Ela queria Ruim, propor do um imóvel? cenário. Não, ela queria propor um cenário. Efetivamente um cenário pro negócio dela assim. Ou seja, ela usou a casa queimada, tipo, abandonada, como um cenário do negócio dela. A pessoa vai lá fazer o caça ao tesouro num cenário de um imóvel. Ela não precisou nem gastar, então, por isso. Entendeu? Importante que ela não Tipo precisou nem de gastar. terror. Né? Tipo de terror. Põe terror nisso. Ela quis esse cenário. Você tá entendendo onde que pode chegar? Isso é... Até uma casa queimada, abandonada. É onde você quer dizer que sempre tem um comprador Pode para as ser, coisas. exatamente. E quando eu ouvi essa história, eu falei, gente, é verdade. Tem comprador pra Tudo. Por isso que o mercado depende muito da taxa de juros, entendeu? Exato. Depende muito. Então, isso vai influenciar tudo. pra gente voltar na lógica, eu acho que é interessante sempre, né, investir em imóvel. Sempre. Porque mesmo estando a taxa alta, a gente tem um imóvel que pode ser que tenha uma oferta melhor e aí se compra melhor. É, porque hoje ele pode, aí depois, amanhã ou depois, mudando o cenário, Ele pode portabilizar, pode né? portabilizar, isso, pega um legal. recurso num Isso outro lugar pra falar, quitar esse. Isso é importante falar para as pessoas. O que não pessoas. pode é perder a oportunidade. Exato. Isso. A pessoa não pode perder a oportunidade de entrar no mercado imobiliário. Samuel, fala um pouquinho dessa portabilização, que é importante. Só para você entender, quem está escutando a gente, para ficar um palavreado bem Popular. transparente, bem popular, porque é assim que a gente tem que ser. Vamos supor que você compre um imóvel com uma taxa X. 16%. Exatamente. Num efetiva banco tal. ao ano. Amanhã essa taxa cai. Pode portabilizar para outro banco, é isso, Samuel? Exatamente. Só que um detalhe importante. Quando você for financiar e assinar o contrato com o banco, verifique se aquele banco permite a portabilidade. Por quê? Aquelas letrinhas minuciosas que ninguém lê, tem banco que não permite. Isso tem pode banco acontecer? que permite. De novo, a gente volta naquilo que a gente estava falando. Vale a pena uma excelente assessoria. Por quê, né? Porque amanhã a taxa de juros cai e esse banco mantém, você vai trocar de banco portabilizando. É isso, Samuel? Exatamente. Explica um pouquinho disso, porque a população, quer dizer, você compra hoje um imóvel, só para... vamos colocar um exemplo. Um imóvel que vale 300, você consegue uma oportunidade de pagar 250. Uma taxa alta financia. Amanhã essa taxa, eu tenho certeza que a taxa ano que vem vai baixar. A tendência é essa, até pelo cenário político, né? A gente vê pelos passados aí que ano de eleição é ano que pode tudo, né? Pelo que todo a gente mundo vê, quer fazer média. A coisa, principalmente no governo federal, a coisa anda, né? Então, assim, amanhã cai esse juro, compra hoje com 50 mil de desconto, com uma taxa de juros de 16% ao ano. O ano que vem essa taxa cai para 10%, você portabiliza, pagou mais barato e está com juros mais barato agora. Eu acho que a palavra é oportunidade. Você não pode perder a oportunidade, porque às vezes você, numa negociação, consegue um preço bom, você fala assim, mas não tem todo o recurso. Vou fazer o financiamento. Mas a taxa tá alta. Não, mas peraí, você tá ganhando no preço aqui. E pensa que a única certeza que você tem no mercado imobiliário é que amanhã é mais caro que hoje. É isso. Amanhã é mais caro que hoje. Então, que as pessoas o imóvel vai valorizar. Vai embora, e aí a taxa de juro, ela acaba sendo muito flutuante. Igual você colocou, depende muito do cenário político, econômico, muita coisa interfere nisso. Então amanhã ou depois essa taxa melhora, você tem uma coisa mais atrativa, ou você faz a portabilização, ou você pega um outro tipo de recurso financeiro. Você não sabe se você vai ter uma promoção, vai ganhar um dinheiro, vai lá e quita. Exatamente. E pode também, Carol, como o Samuel falou, você pegar uma nova linha de financiamento e ela compra essa dívida, quita e você fica com outra. Você muda o banco, uma portabilidade diferente, né? O mercado financeiro ele é bastante dinâmico também com relação... Carol, o Samuel falou uma coisa que é importante, principalmente no cenário que eu atuo também, a gente atua na parte de terra, né? De sítio, fazenda. O que acontece que a gente vê sempre? Quando dá uma congelada aí nos negócios, né? O preço, ele não cai.
mas ele não sobe. Então ele mantém. Isso acontece muito no cenário de área rural, né? Que a gente tem atuado bastante, inclusive cana-de-açúcar e tal. Ele não cai, mas ele também não sobe. Então ali estanca, parece que faz um travamento no negócio, só que ele não cai. E aí deixa de fazer negócio, um ou outro dá uma espera osciladinha, o momento certo, vai respirar e aí vai começar a fazer o negócio do preço para cima. Então isso acontece muito no mercado de sítio fazenda, né? Perfeito. E no mercado comercial, mercado urbano, acontece muito isso também. Muito, porque eu falo assim, às vezes você não vai perder dinheiro no mercado imobiliário. Às vezes você pode não ganhar com a velocidade que você imaginava ganhar. Né? Às vezes num ano não vai valorizar 10, 11%, vai valorizar 8%, vai valorizar 7%. No outro ano valoriza no outro mais, ano valoriza 15%. Então o mercado imobiliário você sempre tem que comprar hoje, mas pensando no amanhã. Exato. Você não pode pensar não que eu estou comprando hoje. É como se eu até estava conversando isso com um cliente ontem. Eu falei assim, compra amanhã, não compra hoje. Compra amanhã, mas paga hoje. Né? Porque ele desembolsa hoje, mas tem que pensar no amanhã. Sim. Porque daqui 1 ano muda, daqui 2 anos muda, e o investimento no mercado imobiliário, ele é a longo prazo. A médio e longo prazo. Perfeito. Você não pode, assim, óbvio que tem as oportunidades a curto prazo, mas aí a gente entra em outro tipo de negócio. Mas você tem que pensar sempre na construção do seu patrimônio, na valorização do seu patrimônio, entendeu? E mesmo se a gente olhar friamente para uma tabela de financiamento, às vezes a pessoa que não entende assusta, né? Você fala assim, nossa, eu tô comprando um imóvel de 300 mil. Vou pagar 2 vezes dele, né? Só que eu tinha ele não muito sabe esse o prazo pensamento. que ele tem, não, né? eu tinha muito esse pensamento antes de entender melhor sobre o mercado imobiliário e estar nele, né? E aí a minha primeira experiência prática foi a compra do meu primeiro apartamento, que é onde eu moro. Só que eu fiz uma compra muito assertiva porque eu comprei numa localização que eu sabia que haveria uma valorização, né? E expansão. E isso fez com que mesmo os juros do financiamento elevar o valor final, a valorização foi maior do que os juros. Sim. Então, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente precisa pensar em tudo isso. Não agir só pela emoção, mas também pela razão. Né? Então, eu vou comprar um imóvel e vou pagar juros, só que eu preciso fazer o seguinte, preciso pensar, eu vou ficar aqui nele 10, 15 anos. É uma projeção. Esse imóvel daqui 10, 15 anos, ele tá numa localização que ele vai me trazer esse retorno? Sim. Ele tá numa posição solar que vai ser uma preferência do comprador depois? Exato. Né? Ele tem mercado, se um dia eu precisar vender ele. E é o que o Samuel falou, se você estiver bem assessorado, você vai fazer a melhor decisão dentro das possibilidades que você tem naquele momento. Sim. E isso é muito importante. Porque assim, eu falo, o mercado imobiliário ele é tão apaixonante que assim, não tem nem mocinho nem bandido no mercado. O juro não é vilão, o aluguel não é vilão. Eu acho que depende muito da pessoa, do perfil da pessoa que está tomando decisão e do cenário, no momento em que ela vai tomar essa decisão. Muita gente fala assim, não, saia do aluguel, você acha que o financiamento é caro, mas o aluguel é para sempre. Depende. Às vezes a pessoa tem um recurso guardado e com o recurso dela ela paga o aluguel. É isso que eu ia falar. A pessoa também, o perfil dela, ela pode ter uma mobilidade de vida que ela fala, não sei, depende da profissão dela, ela fala, amanhã pode ser que eu seja transferido, então não posso comprar agora, Exato. eu tenho que pagar Perfeito. aluguel. Porque senão não existiria investidor no mercado imobiliário, isso né? mesmo. E é uma coisa que eu ia falar agora, é isso também, Samuel. Não é porque você tem o dinheiro que não é bom financiar. Também. Porque talvez a pessoa tenha o dinheiro limpo, que eu digo, para pagar à vista, aplicado num juro bom, esse dinheiro disponível, e ele vê uma linha de crédito que ele não coloque dinheiro e tem o imóvel, e com o tempo esse imóvel vai se pagar, ele vai ter o dinheiro e o imóvel. Perfeito. E Então, a valorização do imóvel. E a valorização que vai praticamente pagar o juro. Trabalhar com o dinheiro do banco. Exato. Então, assim, o dinheiro hoje é valioso. Sempre foi. Por quê? É um poder de barganha muito grande. Quem tem dinheiro Liquidez. hoje... Quem tem dinheiro hoje está fazendo festa. Porque além do juro tá alto, tá ganhando uma rentabilidade grande, ele vai no mercado, ele compra o que ele quer pelo preço que ele quer praticamente. Sim. Vai? Então, assim, o dinheiro é valioso. Então, não é só quem não tem o dinheiro. Quem que vai tem o precisar dinheiro do financiamento também
é importante a gente frisar isso, né? A taxa hoje, para quem está investindo, está tendo rentabilidade. Uma coisa que eu queria falar também, chama atenção, em algumas linhas de crédito, como é o consórcio, né? Sim. O consórcio é uma coisa que hoje ele está muito na cena. Requisitado, né? Por quê? Porque o consórcio ele é uma correção pelo INPC, que é uma correção de média aí 5% o ano, né? Tem aquele lance de você contemplar, que também não são todas as pessoas que têm a condição de contemplar, né? Sim. Você precisa ter... Vamos dar uma visão bem geral aqui para a população. Consórcio, você faz um consórcio para você contemplar uma média de 50% de lance, quer dizer, metade da tua carta. 25% você pode dar embutida. Vamos supor que você tem 1 milhão de carta, você fica com 750 mil, 250 mil você deu como embutido, não custeia nada com isso. E coloca mais 250. E para ter 500 mil praticamente de financiamento, né? Aí, o tal do negócio que é a correção, que é barata. O NPC e a hoje... parcela vai ficar mais baixa, né? E a longo prazo, né? E a longo prazo. E a vantagem... Então, assim, é um mercado que está criando muito corpo agora. Né? E uma das vantagens do consórcio é que isso aí que você colocou... Hoje tem muita empresa de consórcio. Tem né? já vendendo contemplado, né? Vendendo contemplado. Então você colocou aí uma modalidade, tem outra modalidade de outro tipo. Legal, hoje tem muita variedade na questão do consórcio. Embracon, que faz é uma aqui. parceira de vocês. É uma parceira. Eu acho que é legal trazer eles aqui um dia. E aí, com Porque certeza. é uma pessoa que pode dar um norte legal aí, falar um pouquinho. Com certeza. De novo, a gente entra muito no perfil e no momento da pessoa, né? Porque o consórcio, ele, frente ao financiamento, ele é um dinheiro mais barato, só que a pessoa tem que esperar ser contemplada. Então, senão, o financiamento lance, é a né, pessoa que precisa imediato. Você não tem o lance. Ele tem que esperar ser contemplado. Sim. O financiamento, o dinheiro está na mão na hora. Então, se a pessoa tem pressa por adquirir e entrar no imóvel, vai pagar um pouco mais caro, ela vai pro financiamento. Agora, se a pessoa não tem pressa, e aí, de novo, entra uma boa assessoria, um planejamento financeiro, estratégico, ele compra um consórcio, vai pagar mais barato, daqui a pouco ele adquire o imóvel. Traz a Embracon e vai dar, porque o consórcio ele tem todas essas nuances aí pra... compra andando, espera um ano, espera 2 anos, quando é... né? Porque o juro tem o juro de administração, que ele é já embutido no valor cheio, né? Não é no valor que... Vamos supor que você faz um consórcio de 1 milhão, o valor da taxa é sobre 1 milhão. Você vai perder depois 250 no embutido, mas você vai pagar a taxa de administração dele inteira. Só que você também não vai pagar o embutido. Talvez ele até convence a gente a fazer um consórcio, né? Não é? Bom, ele vai vender um consórcio. Vai ser difícil me driblar aqui, o Samuel é você, mas talvez ele convence. Então, mas o consórcio eu gosto. É um bom investimento. Eu tenho, particularmente eu tenho. Eu gosto, eu acho que se você saber a hora certa, do momento, administrar ali, você consegue ter uma rentabilidade no imóvel. O bacana do mercado de investimento, vamos chamar assim, do qual o investimento imobiliário faz parte... Tem um cafezinho aí, Carol? Vamos tomar um café. O bacana é que não existe verdade absoluta, né? Então você tem pessoas para isso, pessoas para aquilo, igual o teu avô falava, né? Tudo tem preço, tudo tem um comprador. Então tudo, né? Tem um comprador para tudo. Então eu acho que o bacana desse mercado é que dá para todo mundo participar. É um mercado muito eclético, muito flexível. E nós vamos trazer aqui também pro... Já vai marcando pra gente não esquecer, ó. Embracon, pode eu topei. Aqui nós estamos dividindo uma caneta. Nós estamos começando o programa hoje, então é um programa que tem que ainda captar, né? Muitas coisas. Nós estamos começando com a caneta, aqui, acendemos a luz. Pão de queijo. Pão de queijo ainda não tem, né, Juninho? Mas eu acho que com o passar do tempo, isso aqui vai estar que nem uma discoteca. Um monte de luz, um monte de coisa. Aí, ó, já fica, isso é importante. Oportunidade. Se tivesse uma cafeteria aqui na galeria agora, a gente já ia mandar buscar um pão de queijo, um café. Você tá no caminho certo. Entendeu? Se tivesse uma cafeteria agora, fica aí um alerta para as cafeterias. É isso aí. Você sabe uma coisa que sempre me chamou muita atenção? Eu comecei praticamente com... Aqui nesse lugar aqui, onde que é a galeria, né? Eu falei, um estacionamento de carro, onde eu tinha meus carros ali, depois comprava, vendia. Meus avós, meu avô, né, era do comércio de automóveis, Olivares Automóveis, até hoje existe a empresa, então fechamos o CNPJ. E eu lembro que eu trabalhei 13, 14 anos, eu já tinha comércio de carro, né? Eu vendia carro, comprava carro, tudo. Só que o carro, eu tenho paixão, eu ainda quero um dia voltar com uma loja de carro, porque eu tenho paixão nisso, sempre tive em carro
automobilismo. A gente vende a casa e você dá o carro automobilismo, sempre gostei. Boa. Só que o carro é uma coisa assim. O carro você vende pra pessoa, é uma necessidade hoje, né? Amanhã ele já vale quase metade. O imóvel não. O imóvel você nunca perde O dinheiro. imóvel, o gostoso é você vender que você tá ganhando e a pessoa vai ganhar. Ô, Ricardo, é o ganha-ganha. Você sabe o que Isso que é gostoso. Eu sou vendedora nata, né? Eu sou vendedora, eu nasci pra vender. E quando eu descobri isso que você acabou de falar, É isso aí. cara, eu fiquei apaixonado, viu, não é viu só Samuel? Sim. É um ganha-ganha. Porque deixa eu te falar uma coisa, você vender um negócio pra uma pessoa que vai ser a realização de um sonho dela, Ela vai ganhar. e que ela vai ganhar, você ter a sensação de ter sido intermediadora de um sonho é algo bom. Muito sabe? bom. Você tá semeando algo bom na vida de alguém. E só assim você foi prospera, canal. viu? Só assim a gente prospera. Já Quando a fica pessoa aí. ganha e você ganha. Não adianta Exatamente. achar que você vai ganhar Sozinho. e a pessoa Vai perder. Não é esse caminho. Não, Quem tá nesse caminho tá errado Tá no comércio. errado. Isso é pra tudo na vida. A hora que você estiver ganhando uma coisa e a outra pessoa Tá estiver sofrendo? perdendo pra você Não é ganhar, bem-vindo. não é bem-vindo. Ó, eu Todo queria- mundo tem que ganhar. Eu não era muito fã do Roberto Justus, não. Eu achava ele um cara muito carrancudo e tal, enfim. Mas eu comecei a ver algumas coisas do Roberto Justus e uma coisa me chamou atenção. Ele encontrou um cara que era um parceiro dele, tinha uma gráfica, tudo. Depois de 20 anos ele encontrou esse cara e ele falou pro Roberto Justus: você lembra daquele dia que a gente fez um negócio, tudo, que você fez assim comigo? Então, o Roberto Justus: não lembro, há 20 anos atrás, eu não lembro e tal, mas me conta. Ele estava numa mesa de negociação, o Roberto Justus tinha a empresa de marketing dele e estava negociando todo um equipamento de gráfica e tal. E esse cara era dono e o Roberto Justus falou: eu sempre fui muito duro na queda, muito, né, negociador. Muito, mas sempre firme, com uma lealdade muito grande. E o cara tá ali no negócio e tal, esse falou ele, fez o negócio. Aí o Roberto Justus falou: me chamou a atenção esse cara, o cara contando pra ele, né? Me chamou a atenção esse cara, ele saiu da sala cabisbaixo. Acabou de fazer o negócio, tava cabisbaixo. Aí eu chamei ele, o Roberto Justus falando, chamei ele. Falei: mas por que você acabou de fazer um negócio, tá cabisbaixo? Não, porque eu vou tomar prejuízo. O cara falou: mas por que você fez o negócio então? Porque eu preciso movimentar a empresa. Aí o Roberto Justus chamou ele de volta. Falou: senta aqui. Qual é o negócio? Não pra você empatar, mas pra você ter um lucro pequeno. Seria 10% a mais. Tá feito o negócio. Então isso daí, ele falou, ele teve o Marcou. cara a vida inteira do lado dele fazendo mais negócios. Você entendeu? E o cara vai lembrar Isso é dele, sensacional. vai lembrar dele a vida inteira. É esse o nosso lema, né? Aí Eu você vê a acho. pessoa chegou onde Eu chegou. penso- Né? Ganhar quando o outro ganha também. É isso. Porque senão não dá certo. Não vale a Não dá pena. certo. E aí, é importante também salientar, igual a Carol falou assim, é muito importante o papel de quem está trabalhando nesse mercado para concretizar e viabilizar, né? Que são os corretores de Exatamente. imóveis, por exemplo. Esses caras, esse profissional, Muito, como corretor de imóveis, é muito, extremamente muito, importante para o muito, mercado. muito importante. E ele tem uma responsabilidade muito grande. Por Muito. isso que ele precisa estar sempre antenado, qualificado, saber dos seus limites éticos, Isso. saber da sua responsabilidade no impacto que a atividade dele tem na decisão de uma família. Exatamente. Entendeu? Então a pessoa tem que estar ali, ciente Tem de que ser um profissional. Exatamente. É um E a profissional. profissão do corretor de imóveis, eu defendo muito essa bandeira, ela tem que ser valorizada, assim como um médico, um advogado, um economista, um engenheiro, um Perfeito. arquiteto. É um profissional extremamente importante Transação para imobiliária movimentar é a muito economia sério do mercado. E a gente que tá no mercado, vocês são corretores, e eu acho que assim, quando é a mesma coisa uma máquina. Quando eu tinha máquina de terraplanagem, várias pessoas tinham máquina também. Sim. Qual é a diferença? É o prestador. Exatamente. Porque a máquina faz o mesmo serviço. É isso. Então você tem que ser atencioso, tem que dar respeito, tem que saber o teu limite, e tem que saber o que faz. Você tem que saber pilotar a Tem que máquina. ter inteligência emocional. Sim. Muito. Então, assim, eu mesmo não sou. Eu faço algumas vendas, tudo, mas eu, antes de eu começar a atuar na construção civil, eu tirei meu Cresce. Sim. Eu não atuo muito com Cresce, mas eu tirei por quê? A gente tem que saber. E você é especialista da parte do Cresce, você é especialista. Então, assim, cada um na sua e nós todos juntos na mira certa. Então, eu acho que é Fazer, e, assim, só pra finalizar esse assunto que a gente entrou, né, anexo aí, ó, a questão dos juros,
eu acredito, o Samuel vai entender um pouco do que eu tô falando, que é a nossa prática diária. Quando você vai atender um cliente no ramo imobiliário, você precisa entender a dor daquela pessoa, o que tá motivando ela, para você saber orientar. Qual remédio dá? Exatamente. Eu gosto muito de... Sabe o que aconteceu essa semana com uma cliente minha? Eu tenho 500 mil para comprar. Ela tava me mandando um imóvel de 800 mil, 1 milhão. Aí ela mandava apartamento, casa, terreno, casa em condomínio, casa na rua. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, do fundo do meu coração, eu tô mais perdida que você. E eu falei desse jeito, né? Precisa focar, né? Falei assim, eu preciso saber o que você quer realmente. Porque senão eu não consigo trabalhar pra você. A primeira coisa que eu preciso saber, qual é a margem que você quer investir? É 500 ou 1 milhão? Mas não tem negociação? Claro que tem negociação, tudo tem. Mas não de 500 mil. Mas a gente não vai tirar 500, 300 mil do imóvel. Às vezes a pessoa acha que esse negócio da gordurinha é uma gordurona, mas não tem. Então eu fui situando ela. O negócio não tem mágica, né? E aí, sabe o que foi o mais interessante? Que eu achei assim, né? Ela falou assim, e além disso, eu tô ainda amanhã fazer uma vistoria num apartamento que eu acho que eu vou alugar. Aí eu falei, olha, então agora eu fiquei mais perdida ainda. Eu falei pra ela. Isso acontece, né? Então, assim, o corretor de imóveis, ele tem que ter esse preparo. Você não tá vendendo um copo. Exato. Entende? Ele tem que ter empatia da pessoa pra se colocar no lugar dela, né? Exato. Acho que é isso, né? Exatamente. É isso, né? Ela tem que comprar como se fosse pra você, né? Entende pra depois atender. Entender pra depois atender. O que eu cheguei à conclusão? Que ela não sabia o que ela queria. Falei pra ela, faz o seguinte, eu acho. Eu levei ela em 2 imóveis. Naquele mesmo dia que eu conversei com ela. Falei, sabe o que eu acho? Que você realmente tem que ir pro aluguel. E pensar esse primeiro ano. Depois entender resolve. o que você realmente quer. Porque você não sabe o que você quer. E não tem como a gente achar uma coisa que você não sabe o que você quer. Isso é legal, Carol, você falou. Até a pessoa, até pra ir pro imóvel locado, talvez ela tenha que ir já imadura. Talvez é um imóvel até que ela vai ter preferência de compra depois. Isso, né? escolher então bem. Ela vai pra saber, mas se adaptar, talvez ela até tenha. Acontece muito com você isso, né? Muito. A pessoa vai pro lugar, fica apaixonada pelo lugar e quer comprar. E ela tem preferência. Ela tem preferência. Então, eu acho que isso é legal. Então é muito importante. Que é um assunto muito bom pra gente desenvolver depois sobre a alocação de preferência de compra, né? Que tem as regras, né? Que muito tem bacana. muita regrinha muito legal. Bom, tem mais alguma informação importante a respeito dos juros do mercado? Bom a gente deixar registrado que nós estamos aqui hoje no dia 29 de maio de 2025. Uma quinta-feira de frio, bem frio. Frio, na Galeria Antônio Almussa, Sebastião Sampaio. É isso aí. Na Rádio Total FM, em frente à Priscila Pratas. Priscila Pratas, que é uma grande colaboradora nossa também, o Agibank. Nós temos 2 salas na frente, né, Samuel? Aqui. Tá esperando uma cafeteria ali. Uma cafeteria ou uma Cremoso também, fazendo merchan. Ou também a própria Pimpinela, que é nosso amigo, Alessandro. Uma sorveteria ou cafeteria. Que aqui não tem frio, viu? Não tem. Hoje só foi meio passageiro. fora da normalidade. Mas enfim, né? Um lugar ótimo. Venham conhecer. Você que é de Sertãozinho ou da região, quer trazer seu comércio pra cá, venham conhecer, porque vale a pena. Segurança. Vocês vão ter uma vizinha gente boa, viu? É isso aí. Rádio Total, hein? Rádio Né, Total Juninho? foi a das primeiras. Não tem Sertãozinho nada parecido com essa galeria. É isso aí, Samuel. Eu tô pagando bem, Samuel. Custo-benefício. Eu tô vendo nada, que a coisa verdade, tá andando, cara. viu? É verdade, o projeto foi muito bem desenvolvido, a localização foi excelente. legal. Eu acho que isso tem uma história aqui, né? Tem uma história. Fica um recado aí para as nossas autoridades, pessoal da associação comercial, para os próprios comerciantes. O centro precisa de atenção em Sertãozinho. Precisa. O centro precisa ser revitalizado, precisa dar uma atenção no centro. Uma segurança, né? Exatamente. Você teve um problema esses tempos. Não, segurança. Um empreendimento como esse que a gente tem aqui no centro é uma coisa raridade. É uma raridade. E Sertãozinho então, é uma cidade diferente. Exatamente. É diferente. Eu sou apaixonado por aqui. Sertãozinho. Tem que acompanhar o que aconteceu aqui. Eu lembro quando eu fui casar. A minha esposa, na época era político e tal, né? A gente nunca deixa de ser político, né? Mas eu tô fora da política. E ela falou, talvez a gente muda pra Ribeirão. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu já vou falar antes de casar.
Se for pra me casar e mudar pra Ribeirão, eu não caso. Eu vou morar em Sertãozinho. Checkmate. Então isso daí foi uma condição grande, porque eu sou apaixonado em Sertãozinho. Eu acho que Sertãozinho tem Sertãozinho é muita uma potência, gente boa, muito empreendedor, empresário, aquela pessoa, o trabalhador. Aqui tudo gira, a gente lança empreendimento numa cidade de fora, lança em Sertãozinho, Sertãozinho vai. Sertãozinho vai. Por quê? Porque tem gente que... É o que você falou, Sertãozinho tem muita gente boa que quer é boa, fazer a coisa dar certo. E assim, muita gente boa. Sertãozinho, eu participei na época, né? A gente sabe o orçamento da cidade, tudo. Sertãozinho hoje tem um orçamento de quase 1 bi. Se não chegar a 1 bi esse ano agora. Quer dizer, Ribeirão acho que é 4,5, 5. Olha o tamanho de Sertãozinho. A renda per capita de Sertãozinho é muito grande, exatamente. Né? Então assim, eu sou apaixonado. Eu também sou apaixonado em Sertãozinho. Deixa eu contar. Você tem um pé aqui, né? Deixa eu contar. Aqui, né? Quando eu estudei, eu sou de Ribeirão, legal, né? falar da rádio, viu? Teu pai que consertava a nossa rádio aqui quando era Antônio Educação Filho, e Cultura. Rádio Educação e Cultura, era ali na frente. E o pai o Cipó. Saudoso Cipó. Sempre Cipó. Né? E ele muito amigo. Um dia a gente vai chamar o Cipó pra participar. Vamos chamar, ele vai dar uma aula pra gente de rádio aqui. E eu sempre estudei no COC, né? Lá em Ribeirão. E muita gente de Sertãozinho estudava lá. É verdade. Então o Murilo do Savenhago, mandar um abraço pra ele, que é nosso cliente. Pessoal. Uma grande potência hoje, Sertãozinho. Isso. Um orgulho, os pinhatas, né? Os pinhatas. Os paca, era tudo amigo meu. Que aí o que acontece? A gente era tão amigo que eu pegava... Meu pai me deu um Peugeot 206 quando eu fiz 18 anos. Você tava na fita, né? Você tava E aí o que eu fazia? Eu pegava o Peugeotzinho, que eu já trabalhava com ele nessa época, na empresa dele. Eu pegava o Peugeot sexta-feira na hora do almoço e vinha pra Sertãozinho. Aí. E eu ficava aqui sexta, sábado e embora no domingo. Meus pais ficavam... Cadê você? E eu ficava na casa da Carmen Pinhata, que era legal. É mãe das minhas amigas, da Távia, da Alina, que é casada com o Rodolfo. E a gente estudava junto. Então eu vivi em Sertãozinho. Eu tinha 18, 19 anos. Quando eu comecei a namorar, meu primeiro namorado, que era de Ribeirão, ele veio me encontrar aqui em Sertãozinho. Eu não saía daqui. Eu ia nas boates, tudo, e ele veio pra cá. E aí ele me levou de volta pra Ribeirão. Não, Sertãozinho. E aí você voltou pra Sertãozinho. E eu voltei pra Sertãozinho. Você vê que Sertãozinho é aquele ping-pong, né? Exatamente. Você vai e volta, vai e volta. Eu sou daqui, fui pra São Paulo, também. Voltei pra cá de novo. Samuel teve até um empório, né? Eu lembro que eu ia tomar cerveja lá. Ele, o famoso Marcelinho Marrudo, né? Exatamente. Nosso amigo que hoje tá em São Paulo. Tá em São Paulo, tá lá. Tá fazendo o que gosta. Tá fazendo o que gosta, vivendo bem. E aí, meu pai... O Samuel, a mãe dele, desculpa. Não, pode falar, não. Não, teu pai... Não, eu falei o seguinte, meu pai, que tem 7 emissoras no estado de São Paulo, falou assim, vai cuidar da rádio. Só que a rádio era em Pitangueiras. Não tinha nada em Sertãozinho. Isso foi em 2016. E eu fiquei em Pitangueiras, fui pra Pitangueiras, a gente tentou lá o mercado, maravilhoso. Eu amo Pitangueiras, fiz amigos assim, tenho amigos lá, né, da política, do comércio, clientes maravilhosos, um beijo pra vocês. Só que Pitangueiras não supria a nossa necessidade comercial. Financeiramente. É a nossa vizinha aí, então é sempre... A rádio é cara, né? Energia, funcionário, a gente precisava faturar mais. Claro. E eu falei pro meu pai, pai, Sertãozinho precisa de uma rádio. Porque lá, a conquista que é de lá foi pra Ribeirão. Foi pra Ribeirão. Só tem a comunitária. Antena em Sertãozinho, mas ela foi pra Ribeirão. Exatamente. E aí eu falei, vamos levar o estúdio pra Sertãozinho e um ponto comercial foi quando a gente veio em 2017, que eu conheci o Samuel num grupo de empresários. E eu trouxe a rádio pra Sertãozinho, aí eu voltei pra Sertãozinho. Legal. E aí, quando eu voltei pra cá, eu reencontrei uma amiga da faculdade, que é a Roberta, da Dona Helena Restaurante. Roberta, da Helena. Da Helena. Inclusive é uma comida maravilhosa, em frente à praça, um lugar. A gente fez faculdade juntas. Legal. E dali aí eu fiquei com a rádio aqui, aí veio a política, que a gente se conheceu, enfim. Isso é bom. Então, assim, Sertãozinho eu amo essa cidade. A gente, até pra explicar um pouquinho os telespectadores, a gente tá hoje abrindo um pouquinho o leque aí, até pra vocês saberem um pouquinho da nossa vida, história. Né? E a gente vai Traz botar no foco aí. Né? Traz conexão. Imóvel em foco, né? Imóvel em foco. É isso aí. Então,
Mas Samuel, o que você acha? Investe então. Investe. Eu acho que sempre tem que investir. Investe. Não tem... Eu também sou da opinião, vamos fazer um Vamos aqui? Eu sou da opinião de investir, independente do juro ou não. Tem o poder de oferta, investe, porque uma hora esse juro vai cair, você vai portabilizar e o imóvel vai valorizar e você nunca vai perder. Sempre com... O imóvel vai valorizar sempre. Sempre com responsabilidade, sim, com bem assessorado, mas tem que investir. Um corretor Você que está aqui em Sertãozinho pode procurar Castro, Remax, você quer alugar ou comprar. E você que está nos ouvindo em Ribeirão, na região, pode falar comigo também, que lá isso aí. A gente quem faz quer parceria. Comprar terreno, procura lá Ricardo. também a gente, Almoço Empreendimentos Imobiliários, que a gente está sempre empreendendo Com na certeza. cidade. Empreender para atender também. Exatamente. Aí. Então eu acho que isso é Perfeito. legal. Muito bom. Bom, então hoje a gente vai finalizar esse bate-papo desse assunto por aqui. Queremos agradecer a sua audiência, você que ficou com a gente até agora. Espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você. E semana que vem a gente está de novo. Esse programa vai ser exibido às sextas-feiras, 11 horas, na Rádio Total FM. E com reprise no sábado, 10 horas também. da manhã. Sábado, quem tiver aí de boa, vamos escutar o programa. Gente, obrigada mais uma vez. A gente se fala no próximo programa. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Samuel. Juninho, um abraço. Até o próximo Imóvel em Foco, conectando você ao mercado imobiliário. Obrigada. Valeu. Você ouviu Imóvel em Foco, conectando você ao mercado imobiliário. Apresentação: Carol Moraes, Ricardo Almussa e Samuel Castro.